Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Mais um episódio de Conversas Soltas. Exatamente. E vamos nos manter com o nosso baralho do Conversa a 2. Exatamente. Vamos Bora. a isso? Alguém ou alguma coisa que te causa inveja? Tirando de quem tem muito dinheiro e não precisa de pensar em contar questões para poder viajar, para poder estudar, não há nada que me provoque inveja. Lamento. Também acho que não. Acho que só gostava de não precisar de pensar Sim. o que é que tenho que optar. Esse conforto, não é? Sim. Tanto posso Acho que é a gastar única hoje coisa. como amanhã e está tudo bem. Não... Sim, olha, eu acho que concordo contigo. Nem é tanto uma pessoa ou uma coisa, é esse estado em de despreocupação. Sim, de despreocupação total. É a que única nós coisa. também assumimos quando vemos, acredito que haja obviamente pessoas que não tenham essa necessidade, mas nós também assumimos que às vezes as pessoas não têm essa preocupação e mantêm até um estilo de vida que lhes traz preocupações Sim. a outro nível, ou mesmo até nesse nível, não é? Mas sim, é a inveja que eu teria também se alguém no mundo com essa... com essa despreocupação. Eu também gostava de ter. Eu tenho inveja da sua pessoa. O que é que ainda gostarias de aprender? Oh, tanta coisa. Pá, também eu. Também não Isso é consigo muito difícil de especificar numa enumerar, coisa só. bolas. Eu acho que eu não gostava de nunca... Eu não gostava de perder. Agora que eu acho que está muito confuso. Imagina, eu sempre achei que tinha que ser uma coisa só. E agora que eu percebi que posso ser milhentas coisas, então eu acho que eu quero manter sempre este espírito curioso para poder continuar a aprender. Então eu gostava de aprender tudo o que fosse possível. Aprender. Sim. Acho que era o que eu mais gostava. E eu vou levar isso um bocadinho mais além, que é, eu acho mesmo, eu cresci a ouvir isto da minha mãe, e eu acredito mesmo nisto, que é, no dia em que nós deixarmos de querer, seja aprender, seja fazer, e de termos objetivos, que era o que ela me dizia, nós perdemos a razão de viver, é o que eu sinto, e portanto não tem tanto a ver com o que é que ainda gostaria de aprender, eu quero, como estavas a dizer, manter esse sentimento de ainda tenho coisas para aprender, Sim. ainda tenho coisas para experimentar, ainda tenho coisas para fazer, porque eu acho que no dia em que deixarmos de acreditar nisso, ou de perceber e olhar e pode acontecer, olhar para o mundo e perceber já não tenho nada para aprender, já não há nada aqui que me atraia, fica sem razões, não é? Total. E portanto tem mais a ver com isso, com a vontade de manter esta E podermos vontade de coisas. não é? Sim. E sim, portanto é nesse sentido, não é o quê, mas o de manter esta vontade de aprender e de conhecer mais a vários níveis. Ai, tão bom. O que diferencia os homens das mulheres? Ai, meu Deus. Já perdemos os vegetarianos da outra vez, agora vamos perder todos os outros. Olha, primeiro a biologia, certo? Certo. Primeiro de tudo. Depois, os homens são menos influenciados pelo sistema hormonal complexo, como as mulheres são. E isso é indiscutivelmente diferenciador. De resto, eu sinto que não se pode estereotipar tanto assim. Eu acho que há homens que têm características mais semelhantes a pessoas que eu conheço que são mulheres, mas não sei se consigo fazer essa distinção assim, sem ser por estas coisas mais básicas do que é efetivamente a biologia ou que diferencia os dois géneros. Não sinto que... Sinto que eles, se calhar, são um bocadinho mais descomplexados. Têm um pensamento menos complexo do que nós. Isso faz com que eles também vejam as coisas mais, de uma forma mais prática e pragmática. Eu acho que... Mas lá está, também não tem um sistema hormonal tão complexo como o nosso. Para além daquilo que é a biologia que tu já falaste e que tens mais do que propriedade para o fazer sobre esta diferença, eu acho que eu gostava de dizer que era no passado o que diferenciou acima de tudo os homens das mulheres, mas eu acho que ainda existe. O que efetivamente diferencia os homens das mulheres é a educação. No sentido em que
tem sido a forma como nós educamos que faz com que esta distinção seja cada vez mais, tenha sido muito clara e muito marcada. Acho que caminhamos para um lugar onde a diferenciação não é diferenciação, o gap é menor, ou seja, não é uma questão de sermos iguais em tudo, mas há aqui muitas questões, acima de tudo sociais, em que não temos que ter essa distinção tão demarcada, para além do que é a biologia e as vontades de cada um, que pode ser de homens ou de mulheres, Claro. mas acima de tudo é o que eu acho, onde eu acho que houve onde se marcou isto foi com a forma como nós, enquanto sociedade, encarámos estes dois seres anatomicamente diferentes. E da mesma maneira, se me permitem a comparação, que fazemos, e há muitas pessoas que se chocam em relação aos animais, não é? No sentido de há muitas pessoas que humanizam os animais e acabam por tratá-los de uma forma que não tem a ver, que não tem a ver com maus tratos, tem a ver com torná-los uma coisa que eles não são, porque não são seres humanos, não é? Eu acho que aconteceu a mesma coisa aqui, que é nós demos características aos homens e às mulheres distintas para além daquilo que era a anatomia. Sim. E para além daquilo que é o facto. E aqui, na verdade, se a gente for buscar esse lado mais da comunidade, vamos efetivamente entrar aqui numa discussão que a maior parte das pessoas não gosta, que é este lado que efetivamente existiu patriarcado e que nós continuamos a viver Sim. numa sociedade que precisa efetivamente que os homens assumam um papel mais feminista do que o que tinham assumido até aqui. E eu acho que isso está a mudar dentro de um parâmetro, mas a piorar dentro de outro. Eu também não percebo porque é que as pessoas têm tanta dificuldade em assumir, tal e qual como em relação ao racismo. Que são. Eu não posso dizer que não sou racista. Porque a maneira como eu penso muitas vezes. Exato. E a maneira como eu hoje em dia ainda penso e às vezes ainda remeto para determinado tipo de conclusões e de generalizações vem de um lado de racista, Yeah. não é? Só que o facto de se dizer isto e de se assumir como racista é ser-se mau e portanto eu não posso dizer. Porque às vezes eu fico a pensar. Um violador só é violador se praticar determinado ato, não é? Sim, Um sim. pedófilo igual. E, obviamente, as pessoas só o são se o praticarem. No caso do racismo é exatamente a mesma coisa. O que eu sinto é que as pessoas têm muito pudor. Não, porque racista não sou. Sou! A partir do momento em que eu faço generalizações em função de uma raça ou de outro tipo de... Seja que característica for associada à raça ou outra qualquer característica, eu sou aquilo. Se sou em consciência, no sentido em que... estou a ter não posso fazer esta generalização porque... Às vezes nós ainda temos consciência dessas generalizações, mas eu hoje em dia tenho. Há na verdade sempre uma piada que escapa. E Sim, isso quer sim. dizer que nós ainda não estamos totalmente ativados. A única diferença hoje em dia que eu sinto é eu sou capaz de não tornar isso público, ou seja, de ter o filtro antes de. Não vou fazer, principalmente se eu tiver noção que estou num sítio em que aquilo pode ser exacerbado ou mal interpretado. Total. Não é mal, é ser interpretado efetivamente e gerar confusão. Eu penso, ok, calma, estás a fazer isto, recua, isso não te vai levar a nada, não é? Mesmo às vezes em coisas como apanhei uma senhora na rua, em vez de dizer que era uma senhora ou que era alguém, disse que era de determinado país. Já pensei, e logo a seguir digo, podia ser deste país ou de outro qualquer, não é? Claro. Ter esta consciência, mas eu sei que isto é o primeiro passo para eu deixar de pensar como pensava antes, não é? E de fazer essas generalizações, mas eu não posso dizer que não as faço, porque continuo a fazê-las. Portanto, acima de tudo, o que eu acho é isso, é que aquilo que tem impacto e aquilo que faz com que haja essas diferenças, para além do que é óbvio que são factos, e agora aqui no que diz respeito exatamente aos homens e às mulheres, tem a ver com a forma como nós continuamos a lidar com estas questões e no fundo a levar isto enquanto sociedade, não é? E eu acho que a educação num conceito mais abrangente, não só a educação de escola nem a educação de casa, a educação enquanto sociedade, faz com que estas distinções e esta diferenciação exista ainda hoje. Pronto, cada vez mais consciente para um lado, para algumas pessoas, no sentido de deixar de se fazer tanto, para outros, por exemplo, para mim, entre os homens e mulheres é muito fácil, eu nunca acreditei nisto desta forma, não é? Apesar de ter vivido numa sociedade em que acreditava mais nessa. Para outras questões já não é tão fácil, em questões de raça, em questões de outro tipo de características, ainda cai muito nesse erro. E, portanto, eu acho que o primeiro passo é entender que somos, a partir do momento em que concordamos, seja publicamente ou não, e quando percebermos isso, percebemos quão errado é que isso está e o que é que isso diz efetivamente daquela situação e ir mudando. Sim.
Eu acho que é estarmos muito atentos, principalmente com os miúdos. Sim. Também, que é de tipo tentarmos passar muito esta questão do acolhimento da diferença, porque às vezes estas coisas vêm logo desde novos. Eu lembro-me que com os amigos próximos eles não faziam de toda esta distinção, mas mesmo assim os miúdos apanharam dos primos Sim. e de outros sítios, percebes? Em que havia, não, porque eu faço isso mais forte do que a minha irmã, eu faço isso mais rápido do que a minha irmã. Tem muito a ver com a cultura. Isso não é uma coisa para as meninas fazerem. E então eu acho que sermos um bocado mais atentos a isto, que é das crianças junto E a há uma este coisa tipo. que tu também costumas dizer, e eu acho que também tem importância, que é isso também ser feito entre adultos, não é? Que é não nos excluirmos da nossa Total, responsabilidade enquanto cidadão de total. estar à mesa com outras pessoas que estão a ter este tipo de conversa e estão a ser tendenciosos neste sentido, a meu ver erradamente, e de deixar passar e não, no mínimo, não dizer eu não concordo. Sim. Eu Não já devias nem fazer. entro, sim, eu já nem entro nesta linha de não podes pensar assim e Não, eu não discutir. aceito essa conversa na minha É presença. isso. E de saberem qual é que é a minha, qual é que é a minha ideia, a minha intenção e Aham. aquilo em que eu acredito. E de fazer ver que eu não concordo com aquilo que está a passar. Pronto. Uhum. Eu acho que isso também é importante. E nós às vezes ah, desresponsabilizamos-nos disso, no sentido em que não queremos entrar em discussão Aham. naquele momento, ou não estamos para aí virados, ou então é só um momento descontraído e portanto não vamos pensar, mas eu hoje em dia não me consigo excluir, no sentido em que eu não consigo estar em sítio nenhum de grupo em que não tenha havido uma única vez um tipo de comentário que não Aham. seja associado a qualquer tipo de minoria Sim, ou é porque ou és gordo, distinção. ou é porque. Tudo. Sim, eu também. Eu com os gordos, então, tenho muito essa batalha. Pronto. Mesmo na minha família. Porque é uma E, coisa que escapa muito. sim. E por isso eu acho que tem a ver com a responsabilidade cívica que nós temos. Do que mais te orgulhas em ti? Silêncio. É sempre difícil, não é? Quando falamos de nós. Do que é que mais me orgulha em mim? Da minha capacidade de encaixar e de trabalhar o facto de não só de precisar de ajuda, em termos emocionais, e de, ao ter ajuda da terapia, perceber que muito estava na forma como eu ia mudar Aham. e não naquilo que os outros iam mudar para eu ser melhor ou feliz ou mais feliz. E portanto eu orgulho muito de ter tido a capacidade, e eu sei que isto tem a ver com a minha educação base de casa e também com as experiências que fui vivendo, mas eu acho que os meus pais tiveram muito impacto nisto, Uhum. de perceber que, independentemente da ação em si, há sempre dois lados e não é eu ser sempre responsável, mas eu tenho sempre um quê de responsabilidade. E eu orgulho muito de ter conseguido manter essa capacidade de, não sendo fácil, conseguir dizer isto é uma grande merda de eu ter que assumir que a responsabilidade também é minha, mas de o ter conseguido fazer. Sim, sim. E eu sei que o processo terapêutico não teria sido o mesmo se assim não fosse, e tenho muito orgulho porque eu acho que é acima de tudo aí que as pessoas esbarram no seu processo, muitas das vezes, porque é difícil, porque é duro, porque é muito chato nós percebermos que efetivamente temos responsabilidade em todas as ações e sejam elas quais forem, e portanto orgulho muito de ter essa capacidade e de a ter mantido. Muito bem. Eu orgulho-me muito da minha coragem neste Uhum. momento. Por me manter ativa, por procurar outras coisas para fazer, por procurar conhecer-me dentro de outros registros e principalmente por me manter fiel a mim própria. Acho que isso foi uma conquista que eu não posso descuidar. E acho que é das coisas que mais me sinto orgulhosa nesta fase. Boa, isso bem. Ora bem, achas que a maneira como te vestes personaliza a tua identidade? Nesta fase não, porque eu engordei imenso e não consigo vestir coisas que eu adorava vestir. Tenho muita dificuldade em comprar calças, por exemplo, e isso não reverte. Por isso, neste momento, o meu estilo reverte a minha forma física e não aquilo que eu gostava de vestir. Ok. Eu acho que consigo fazer, e eu acho que isso foi uma das últimas conquistas em relação a esta questão da imagem e do tamanho, foi o de eu achava que não vestia determinadas coisas porque o meu corpo não permitia. Só que eu achava que aquelas coisas que eu queria vestir me identificavam enquanto pessoa. E eu consegui fazer o processo e descobrir que eu só queria vestir aquilo porque era Uhum. aquilo que estava instituído como sendo o que pessoas com corpos eh, típicos e Dentro da normais, dentro do norma. padrão, exato, corpos dentro do padrão, vestiam. E consegui aos poucos perceber que há coisas que eu consigo vestir num corpo que não é o padrão,
mas que não deixam de ser e de refletir aquilo que é a minha Aham. identidade. Isso é muito importante para mim. Desde muito cedo tive muito esta coisa do eu quero aquilo porque gosto e espero que ninguém compre igual porque eu quero ser a única a ter. Yeah. E também tive que lidar com o facto das pessoas terem gostos iguais, não é? Mas eu sabia que aquilo era algo que me identificava porque também me diferenciava de alguma forma. E isto escalou para, mas sempre numa linha de tem que ser dentro daquele género, porque eu vejo aquilo nas revistas ou nas redes sociais, onde quer que seja, e aquilo faz com que é o que aqueles corpos costumam vestir. Portanto, se eu não vestir aquilo, também não estou dentro do padrão, e isso para mim era doloroso. E perceber hoje em dia que não tem a ver com isso e que eu consigo vestir coisas que nem toda a gente tem porque não gosta, portanto isso dá-me e traz-me identidade nesse sentido e que ainda assim me fazem sentir bem no corpo em que eu habito, Está perfeito. é muito bom. Sim, Portanto, sim, eu agora só tenho mesmo esta dificuldade de comprar calças. sim, E então deixa-me mesmo. Às vezes é mesmo tipo, eu gostava de vestir coisas mais coloridas e eu recuso-me a comprar só o que há, só porque sim. claro. Mas eu acho também importante no processo em si de nós percebermos isso e ok, eu agora estou a vestir a roupa desta forma porque é aquilo que Uhum. é viável e confortável nesse Então uso sentido. mais saias. O que é que gostarias de saber sobre mim que achas que ainda não sabes? Creepy. Porque não é questão de saber tudo, é questão de achar que as coisas que eu não sei, e há sempre coisas que eu vou descobrindo sobre ti, Não vai acrescentar nada. Não é questão de não acrescentar, é questão de não surgiu. Aham. Se não surgiu, não é. Eu acho que alguém que tem uma pergunta imediata, uma pergunta imediata quando ouve isto, é alguém que está sedento de É saber qualquer pensar, coisa exato. e não teve coragem ainda de Uhum. perguntar. E o que eu sinto é que há muitas coisas que eu vou ou percebendo ou sabendo sobre ti, até por causa do pod e das Uhum. pessoas que vamos tendo aqui, das situações que vais partilhando, e que eu não sabia que queria saber porque eu não conheço a tua história Aham. toda, mas também não há nada que eu tenha aqui, ai, estou cheia Eu de também. curiosidade e não consigo, porque Sim, eu acho sim. que a relação que temos permite-me perceber que se houver alguma coisa vai surgir e tu vais contar. E não estou neste lado de uma curiosidade imensa de que escovilhice, não é? Sim, sim. Era o que falámos há pouco. Exato, Mas na verdade nós para partilhamos saber. imenso aqui e são coisas sempre com muita intensidade, não é? Sim. Tipo, não é E assim. adequadas ao contexto. Sim. Eu Não também é me sinto muito aquela tranquila coisa, com sim, isso. não é Não, aquela coisa do quer saber esta coisa em particular. não. Não, Era só o nome da não. criança, mas eu já sei. Exato. Já Já é disse aqui, público, já é público, exato. portanto. És tu. Portanto, sim. O que te tira uma noite de sono? A menopausa. A gravidez. Hormonas. Mulheres. Fases Hormonas, diferentes, a exato. causa é a mesma. Olha, curioso, não é? As hormonas controlam tudo e nós crescemos sem saber isto e crescemos sem perceber o quanto é Verdade. importante mantermos não só uma saúde sexual positiva, mas principalmente hormonal. Perceber que a pílula tem impacto, que as questões da alimentação têm impacto e que preservarmos um sistema hormonal é 100%. Porque não- depois vão haver essas alterações que já são inerentes à vida, não é? Tipo, a gravidez traz uma alteração, a menopausa traz outra. Tu mas usaste que vai aí ter uma influência. expressão que me fez pensar. Tu não sentes que, em relação àquilo que é a saúde sexual, passa mais por aquilo que é ser ativo e não ser saudável, não é? Eu acho Ser que é tudo, porque imagina, positivo, como tu tu usaste. aprendias nas aulas de educação sexual a meter um preservativo numa. Eu acho que a educação sexual se resume a evitar uma gravidez. Sim. E eu acho isso muito parco em relação a tudo o que é, principalmente porque nós mulheres temos um sistema altamente complexo, não é? Nós temos vários órgãos, o homem não tem tantos. E temos que pensar nisto não só sobre uma forma ativa de manter as relações sexuais de forma ativa, mas também a teres noção do que é saúde, não é? E, tipo, se tu souberes o que é saúde, o que é um registro bom de saúde, tu sabes tomar decisões para uma vida sexual ativa de uma forma melhor. Consciente. E mais consciente, né? Com mais conhecimento. E conheceres o teu sistema hormonal, na minha opinião, faria parte disso.
Mas nós batemos, eu bato sempre aqui no mesmo, parece que eu sou anti-ginecologistas, mas não é, mas eu acho que é o profissional que te acompanha mais de perto e que mais te podia literar Sim, e educar dentro deste sentido, e é o que se resume a passar-te uma prescrição de uma pílula sem te conhecer do ponto de vista hormonal sequer. sim, Se tu quiseres conhecer do ponto de vista hormonal, tens que marcar consulta com o endocrinologista. E eu acho que estas duas áreas da medicina deviam estar muito ligadas e estão muito pouco, ok. porque acho que uma e a outra se completam Sim. totalmente. Sim, não podemos estar a basear tudo isso só naquilo que é a sociedade e Uhum. a literacia ao nível cívico, não é? Uhum. Eu acho que muitas das vezes, principalmente em relação à educação sexual e à sexualidade em si, vem muito na base da virtude, Aham. da crença, daquilo que é ter mais ou menos parceiros, daquilo que é fazer mais ou menos vezes, em termos de quantidade. Uhum. E eu acho que isso não pode ser, está muito Não, longe de ser só isso, não é é? muito. E isso é só uma característica que nem sequer interessa em Sim, termos de saúde, não é? total. Porque é como dizes, se tu tiveres fores literado em termos de saúde, tudo o resto já são decisões que tu tomas em consciência e não tem a ver com frequência, nem tem a ver com número de parceiros, não tem Não, de nada a ver todo. com isso, porque a questão tem a ver com a saúde e não com a E eu acho que depois quantidade. esta questão se reflete muito sobre o peso que isto tem na vida da mulher. Uhum. Porque é muito parco, tu não sentes que o evitamento da gravidez te seja ensinado desde tenra idade num homem. Sim, E eu acho que isso tem um peso muito grande na vida da saúde da mulher. Porque a pílula foi criada efetivamente para isso, né? Para evitar que tu engravides constantemente. Eu acho que estamos aqui a precisar de uma mudança radical dentro de tudo o que é esta estrutura de saúde e de literacia. Até porque o cancro é uma presença cada vez mais destes dias a dias isso, e é consequência de algumas tomadas de decisão também. sim, e de não excluirmos aquilo que são os locais de educação, portanto, as escolas, Aham, e total. que é muito importante que isto não se torne só numa disciplina, só Uhum. porque sim, porque se tem que falar. Mas é uma disciplina parca que dá com muito pouco conhecimento. Exato, e com pouca eficácia, É. porque depois lá está, o que eu sinto é que não há o outro lado da saúde e da literacia Uhum. que tenha impacto nisso. Fala-se porque cumpre-se programa e porque fez o checklist. Mas pronto, a alteração do ciclo do sono é efetivamente uma das alterações mais profundas de qualquer ciclo que envolva uma mulher, Uhum. porque as hormonas ajudam efetivamente a isso, né? Sim, A regular o ciclo do sono. E é por isso que tem tanto impacto. yeah. E é mesmo muito duro, é muito violento esta coisa de não dormir diariamente. Sim. Pois eu não tenho aqui. Agora estou muito melhor, numa fase Sim, muito melhor. eu não tenho insónia ao ponto de não dormir uma noite inteira. Percebo que isso tem a ver com o facto de descansar também Uhum. ao longo do dia e disso ter impacto. Mas sim, tem. Porque consegui nunca estar tanto tempo. Uhum. Porque acabei por cair para o lado e acabei por dormir na mesma e tive condições para o fazer, não é? Mas sim, percebo perfeitamente. Que desejo gostarias mesmo de concretizar? Eu gostava de viajar mais. Gostava de fazer assim viagens maiores, tipo Japão, Sim, Austrália, sim. e lá está, batemos no mesmo. O sistema. O dinheiro, senhores, o O dinheiro. sistema que nos O obriga a ter dinheiro. dinheiro, o dinheiro. Que desejo gostarias mesmo de concretizar? Eu gostaria mesmo de ter. Não é questão do património, mas eu gostava mesmo de poder, de alguma forma, rentabilizar, não só em questões financeiras, mas acima de tudo de vitalidade, de dar vida. Àquilo que a minha família, essencialmente do lado do meu pai, porque é no Alentejo, construiu. Uhum. Portanto, o que eles têm e que sempre foi de família é algo que eu acho que tem muito potencial em termos de ter vida, uma outra vida e de passar as memórias Isso é muito giro. que traz, não é? E por isso eu gostava, não desvendando imenso, que eu não quero que o meu pai tenha um ataque cardíaco, ah, gostava muito de poder agarrar naquele património, naquela herança no fundo, que aquilo é uma herança que já nos foi deixada de outras gerações, que vem do trabalho dessas gerações e de poder dar vida a uma outra vida diferente dentro deste âmbito familiar, de receber pessoas Uhum. e assim, mas de lhe dar vida e que obviamente que isso possa ser rentável financeiramente, não vou dizer que não, Claro. mas que também tenha o outro lado de manter Memória. ativo, sim, e de não perder essa. É uma das coisas que. De criar uma tradição familiar.
Sim, sim. Acho isso E muito de bonito. ter ali alguma coisa que tenha valor para além do Isso é uma lucro das que coisas que eu pode. gostava muito de fazer, era viajarmos todos em família, com os miúdos Olha, e com sim. tudo. Acho que deve E ser muito fazeres giro. disso um marco, Uma não é? Todos os tradição. anos, sim. Eu acho que isso é muito Sim. bonito. Essa E pronto, partilha. é o meu lado mais saudosista também. Queres dizer mais? Sim, podemos tirar mais uma. Qual é o assunto que mais te apaixona e sobre o qual podes ficar horas a falar? Nós somos muito difíceis nisto, né? Porque para nós É um qualquer facto. assunto é uma coisa que nos leva aqui horas à conversa. Mas nesta fase da minha vida é muito esta questão da literacia em saúde. E principalmente de desmontar aqui esta questão da saúde do feminino. É isso. Eu acho que por razões óbvias, não só por ser o meu lado profissional, mas por ser algo que efetivamente me apaixona, tem a ver com a educação. Não só a educação enquanto instituição, mas porque eu continuo a defender que a educação cívica e a educação geral e de casa e, portanto, todas estas relações que nós estabelecemos e que vamos vivendo enquanto estamos a crescer, é aquilo que faz com que nós depois sejamos as pessoas que somos e que vamos construindo, no fundo, não é? Não é o ser, mas é o que nos construímos. E portanto eu ficaria horas a falar sobre isso, seja desde o início, seja durante, seja depois o impacto que isso tem, onde é que isso nos pode levar. E sim, é um assunto que me apaixona, porque depois também remete para uma série de outros temas que eu acho que estão inerentes. Acho que tudo vem, e eu tenho sempre o Bruno a dizer: pronto, lá estás tu a falar sobre isso, mas é verdade. Acho que tudo vem daquilo que é a educação, não Total. só dos mais pequenos, como durante todo o nosso tempo de vida, e por isso eu acho que é um tema que ficaria horas a falar. Eu acho que as pessoas já perceberam isso. Gosto muito. Tiramos uma ou mais? Podemos, estamos a 26 minutos. Estamos bem. Boa, tiramos sim. Se fosses um fantasma, quem irias assustar? Eu ia ao Ventura. Até ele nunca mais queria sair de casa. Achas que ele ia Ia. ceder? Achas que ele é crente a esse ponto, de ver um É. fantasma e achar mesmo que. Eu iria lá ficar sentada nos pés da cama dele até ele acreditar. Ou então um Trump. Trump também era uma boa escolha. Eu não sei se queria estar na casa do Trump e no quarto do Trump. Sendo um mesmo, fantasma. mesmo sendo um fantasma. Não, Tenho medo de ver algumas coisas que me atormentariam mais do que a ele se fosse um fantasma. Yeah. Me percebo. Mas eu iria atormentá-los. Bom, por acaso não sei, se fosse um fantasma, quem irias assustar? Não sei, não quero ser igual a ti, mas eu até concordo com a tua resposta. Acho que era. Podia ser que tivesse mais impacto, não é? Teria presente em todos os momentos em que eles estejam a roubar as pessoas. Até perceberem que estavam a ser expostos. E iam querer todos fugir da Assembleia da República. Isso era perfeito. Pois, eu por um lado não ia, se calhar não ia tanto, não ia personificar isto, não é? Mas ia escolher elementos que eu percebo que têm muito impacto naquilo que são as decisões mundiais e nacionais, e que eu achasse que não estavam a fazer as coisas como, no fundo, com verdade. Vá, não vou Sim. dizer que seja justo ou não, mas que seja com verdade. E, portanto, assustaria qualquer pessoa, fosse esses que já enumerámos, como outros que eu percebesse que. Assustaria com certeza todas aquelas pessoas das associações que batem nos animais. Desde que maltratam miúdos. Falo-ia de certeza, que tenho muita vontade de o fazer, portanto, e não era só assustar, era de Não maneira era assustar, a era de ficarem maneira- incapacitados. Sim. Mas sim, tudo o que fossem pessoas, e acreditando que os fantasmas têm essa possibilidade de estar em vários sítios e de se deslocarem dessa forma, todas as pessoas que eu percebesse que não estavam a agir com verdade e que tivessem esse impacto muito grande na nossa sociedade, sim. Yeah. É isso. Boa. Não é uma pergunta fácil para mim. Não. Qual é que é o teu prazer mais secreto? Mais secreto? Mas não sei se é secreto, mas é menos visto. É mesmo estar, o deitar-me no sofá a ver uma série e não pensar em rigorosamente nada, mesmo tendo coisas para fazer. Também eu. É dar valor ao ócio. É uma coisa que às vezes mesmo chegando a casa e há aqui um trajeto que se for feito e com uma paragem, eu já sei que vou ficar ali para ali uma hora. E eu acho que esse é tipo, é dar-me esse prazer durante aquele tempo. É Sim. ficar ali aquela hora só. É tipo a descarregar o dia e só depois Olha, mas ter a eu tenho energia aqui para outro ser prazer atividade. que também é interessante, que é o facto de poder comer no sofá.
Sim. que é uma Também coisa que o acho. Bruno não me deixa fazer. Mas dá-me mesmo prazer estar a comer sentada no sofá a ver qualquer coisa. Uhum, E o comer pode ser uma refeição completa, pode ser um snack, não é? uhum. Mas, mas eu também não quero lidar com as consequências disso, porque eu Aham. acabo sempre por sujar alguma coisa. E então não o faço por isso, mas é um prazer secreto. Que eu Muito acho que a maior bem. parte das pessoas não sabe. Olha, só temos 2, vamos acabar com isto. Ah, só temos 2! Vou tirar de baixo. Que palavra usarias para me descrever? Ai, tantas, Inês. Vai, só uma. Então, tu és super prática, és alguém que articula muito bem o pensamento. Às vezes quando nós estamos aqui, eu às vezes fico parada a olhar porque penso assim, eu nunca teria pensado nisto desta maneira. Eu acho que é muito bom, porque acho que as diferenças que nós temos são muito boas. Eu sinto que és alguém com um grande acolhimento e espaço à individualidade do outro. Uhum. Eu sinto muito isso comigo. Ou seja, sinto que nunca és intrusiva, mas deixas-me sempre espaço para poder comunicar. E isso é muito, muito bom. És presente, mesmo não sendo de casa, Sim. e eu acho que isso é uma característica muito boa. E eu sinto que às vezes, como. Eu acho que também o sítio onde nos conhecemos me traz esta tranquilidade emocional. E então eu sinto que, por mais que nos tenhamos conhecido há pouco tempo, que parece que nos conhecemos há muitos anos. Sim, também tivemos muito tempo para estar em situações de vulnerabilidade, no fundo, Sim. não é? Mas controladas com Total. apoio. E eu acho que isso também aumenta ainda o meu respeito maior por ti e a admiração que tenho por ti, mas eu acho que isso é uma das tuas melhores características, é que tu fazes-te presente e és on point sem ser evasiva. Sim. Invasiva. Sim, percebo. Obrigada. Nada, obrigada. Eu estava a pensar, porque eu quando, mesmo acima de tudo nestas conversas, mas noutras situações, eu não sei se tenho uma palavra para descrever isso, mas há sempre e eu sei que tive em muitas situações contigo que são dentro do teu meio, mas não é por ser dentro do teu meio que eu sinto isto em relação a ti, que é, tu tens não é só a capacidade, é a literacia em si, o conhecimento em si, e a segurança quando transmites e quando partilhas e falas sobre determinado tema, de temas que eu se calhar ainda não tinha ouvido falar e não sabia se tu sabias alguma coisa sobre eles. Uhum. E portanto tu tens essa capacidade e isso traz-me um lado de uma segurança que não é só de tu saberes, é de eu saber que tu para saberes isso fizeste um caminho e um caminho muito hum, com uma base muito boa. E portanto eu sinto muita segurança da tua parte, não só quando falas de determinados temas, mas na forma como te relacionas nesses meios em que tens que falar sobre isso. Uhum. E depois há um lado teu, que eu sei que às vezes não funciona muito bem para ti ou a teu favor, que é a forma como tu relacionas com os outros, não os conhecendo. E não tem só a ver com empatia, tem a ver com o acolhimento com que tu fazes isso, de um respeito e de sim, de uma empatia e de uma relação tão de proximidade que eu pensei, eu nunca teria aquela disponibilidade, pelo amor de Deus. E tu sabes que tens um lado que não joga a teu favor, que é o facto da ciência e de teres muito e estás muito ligada a esta área e portanto as pessoas recorrem a ti com muita necessidade e muita confiança porque sabem que tu vais dar uma resposta que é muito capaz. E não é só de senso comum, Uhum. e isso às vezes não joga a teu favor, e tu podias simplesmente sair de cena nesse sentido e ser só de senso comum ou até nem estar disponível, mas tu acabas por estar disponível até de uma forma, eu acho às vezes quase inconsciente, que é, tu até podes pensar, não apetecia nada estar agora a disponibilizar-me para isto neste momento, mas eu acho que tu não consegues fugir disso porque isso é-te muito inato e isso traz-me e dá-me aquele outro lado de estás a ver? Não é preciso estarmos sempre a fugir ou não temos de estar sempre preocupados com o não. Às vezes basta só existir e fazer e falar sobre determinadas coisas e portanto tens esse lado também. Não sei como é que isso se descreveria numa só palavra. Querida, obrigada. Mas eu sinto muitas vezes isso. E agora principalmente tenho estado contigo numa série de eventos diferentes e numa temática que acaba por ser comum, mas com perspectivas diferentes. E tenho sentido muito isso. A forma como tu te dás às pessoas sem ser aquele dar de tu a dar aos outros. Não, tu estás efetivamente a corresponder ao que te estão a pedir
sem que faças disso um frete e sempre com esta empatia associada. E isso para mim também é um exemplo e, portanto, Obrigada. não é uma palavra, mas Que são várias. Se pudesse abrir um negócio, qual seria? Alojamento local. Pois eu também, por acaso. Gostava muito de ter o Airbnb no Alentejo. Mas Porque, uma coisa assim, tipo só bed and breakfast. sim, e pequenina. muito familiar, sim. Que não fosse uma coisa... Porque... e vou já dizer porque é que não escolhi escola ou colégio. Porque não tornaria um colégio um negócio. Percebo. Só abriria, que é aquilo que eu digo sempre às pessoas. Eu só teria um colégio se eu não precisasse dele para comer. Portanto, porque obviamente a minha resposta inicial poderia ser essa, até por causa da área que é, mas não o faria por isso. Porque eu acho que o que distorce a coisa é ser um negócio e dificulta. Portanto, sim, um alojamento local. Eu também. Acho que seria perfeito. Tipo uma coisa assim pequenina, familiar. Sim. E que pudéssemos ser nós a gerir Sim, e a... tudo. Sim. E estar em contacto com as pessoas. Também gostava. Podemos sempre abrir um negócio. Olha, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Boa! Fechamos! É verdade! Muito bem. Acabámos o baralho de Conversas a 2. Muito bem. Muito bom. Eu gostei muito deste baralho. É verdade. Foi bom. Tem perguntas simples, mas são muito on point. Sim. E dá para, ao mesmo tempo, dá para falar sobre determinados assuntos sem ser só respostas muito curtas. Gostei muito. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Então, sigam-nos nas redes sociais. Ativem as notificações no Spotify. Subscrevam o nosso canal no YouTube. E digam-nos Se isto pode ou não pode. ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.